Vamos orar, irmãos? Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, estender sua mão. Se você puder levantar a sua voz agora e me abençoar aqui, pedir para que Deus possa usar a minha vida pela misericórdia dele, como diz o profeta Isaías. Que sejam as palavras dele na minha boca. Essa é a minha oração, meu desejo, Pai. O Senhor sabe quanto temor há no meu coração acerca daquilo que eu sinto aqui no meu coração em compartilhar com os meus irmãos. O Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, o Senhor sabe como o Senhor me formou, como o Senhor tem me ensinado. E o Senhor sabe da minha preocupação com os temas, na verdade, que nós vamos tratar todo esse mês de outubro. Eu agradeço ao Senhor e te louvo pela vida dos meus irmãos e irmãs que atenderam o chamado, a convocação e estão aqui para ouvir a tua voz. Então, se eu posso te pedir algo aqui nessa noite, que eu não seja um problema para isso, que eu não seja um obstáculo para isso. Meu desejo é ser apenas um canal da sua glória para transmitir aquilo que está no seu coração para o coração dos seus filhos, e nada que seja meramente humano se interponha a isso. Nós queremos ouvir a sua voz. Senhor, como nós queremos ouvir a sua voz. Espírito Santo de Deus, como nós amamos ser guiados por ti, como nós amamos ser consolados, encorajados, como nós amamos ser lembrados de quem nós somos e das suas palavras. Habita em nós plenamente, Senhor. Habita em nós plenamente. Nós não queremos oferecer resistência à tua palavra, à tua presença, à tua vontade, Senhor. Nós não queremos ter mentes e corações fechados. Então vem agora com poder, com o poder da tua presença, com o poder da tua voz, Senhor, e quebranta corações nessa noite. Eu não sei quando as pessoas ouvirão essa mensagem, mas eu sei do poder da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que ela é capaz de penetrar a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração do homem. Eu creio no poder da sua palavra. Então, se 10 anos depois alguém estiver ouvindo essa mensagem, ela ainda será viva, poderosa e eficaz, não por conta do mensageiro, não por conta de um esboço ou um texto, mas por conta do Espírito. O Espírito que vivifica a palavra e que está aqui nessa noite manifesto. Opera em cada coração agora, destruindo todas as fortalezas, todas as opiniões arrogantes, todos aqueles que se levantam nas suas pretensões humanas, resistindo com sofismas, com verdades claras que somadas chegam a um fim mentiroso. Senhor, em nome de Jesus, as armas espirituais poderosas para destruir fortalezas de engano e de todo conhecimento que seja meramente humano, operando nesse lugar agora, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos e nós concordamos com isso para a glória de Deus. Se você concorda e crê, diga amém, aplauda o Senhor, dê glória a Deus. Bom, como eu disse, eu tenho bastante temor em pregar essa mensagem. Eu disse isso hoje para minha esposa. Ela não conseguiu chegar a tempo aqui, mas eu disse exatamente isso para ela, e eu vou dizer isso todos os cultos aqui de outubro, porque nós estamos nessa série We Are Reforming, nós estamos reformando, que a gente começou a pregar essa série com a mensagem Reforma Halloween, lá no prédio antigo ainda. Na Reforma Protestante, primeiro foi só uma mensagem. Ano passado, no mês de outubro, nós fizemos uma série que inclusive culminou com a nossa troca aqui, né, para a igreja, para essa versão mais clara nossa aqui, e com a pausa que a gente faz também no mês de outubro em relação aos times, às equipes de louvor, aos usos um pouco mais de tecnologia. Como eu disse, nós investimos muito nisso e nós amamos, eu particularmente gosto muito disso, mas isso tem uma posição secundária no nosso ajuntamento. O que é importante aqui é a mensagem, o que é importante aqui é a presença, é o Espírito, amém, irmãos? Glória a Deus por tudo que nós podemos fazer, glória a Deus por podermos transmitir a mensagem, por termos beleza. Deus é um Deus do belo, Deus é um Deus que é louvado na excelência do nosso coração e na criatividade, porque são coisas que Ele compartilha com a gente. Deus é um excelso Criador, Deus é perfeito em tudo que faz, né? O melhor que a gente faça aqui não passa nem perto daquilo que o Senhor faz, mas é uma expressão do nosso louvor a Deus, da maneira como nós o amamos. Então tem que ser cada vez mais bonito mesmo, mais criativo, enfim. E a gente também não está em 1930, a gente está quase em 2030. Então nós usamos as ferramentas disponíveis, a cultura adequada, né? A gente não é moderno, a gente é atual. Modernidade são modas que podem passar, mas a atualidade, como Deus está se movimentando nos dias de hoje.
Eu falo muito sobre isso quando eu falo numa mensagem assassinos de profetas, né? Todos aqueles que rejeitam o que Deus está fazendo nos dias de hoje são na verdade aqueles que rejeitam o que Deus fez anteriormente. Jesus diz isso, né? Quando ele confronta os fariseus que dão testemunho de que os pais eram assassinos de profetas, porque ele diz: vocês estão edificando o túmulo dos profetas que os seus pais mataram, logo vocês ratificam a ideia de que vocês são assassinos de profetas, porque os seus pais mataram os profetas, porque eram os homens que Deus estava usando para falar na geração deles. Vocês não ouvem quem Deus está falando na sua geração e levanta quem não está falando mais, ou seja, assassinos de profetas, aqueles que não resistem o novo. E Deus é um Deus que faz coisas novas, princípios eternos e imutáveis, um caráter, um padrão moral eterno e imutável, mas um Deus criativo o suficiente para renovar a misericórdia, renovar e vivificar a sua palavra, trazendo inspiração, fazendo com que a comunicação da mensagem do evangelho, que vem daquele que é eterno, seja atualizada, para que as pessoas que nos ouvem hoje consigam compreender e faça sentido para elas. Isso é muito poderoso, amém, irmãos? Não tem problema nenhum com painel de LED, eu gosto. Banda, VS, pirotecnia, se desse para colocar fogo aqui, deve fazer, a gente fazer, não tem problema nenhum. Só que tudo isso é secundário. Então nesse mês de outubro a gente acende a luz. Lembra de você pegar uma Bíblia de papel na sua mão, anotar talvez até na caneta, só para a gente lembrar dos marcos antigos e da importância daquilo que é importante, enquanto que é secundário fique na sua devida posição. Mas como eu disse para minha bela esposa que acabou de chegar, achei que ela não ia conseguir vir, todas as mensagens que eu vou pregar nesse mês, eu vou dizer exatamente isso para você. Hoje eu estou pregando a mensagem mais importante que eu já preguei nessa igreja. E domingo certamente eu vou pregar a mensagem mais importante que eu preguei cada vez que eu subir aqui no mês de outubro, porque são as mensagens da expressão do nosso credo. Então, como nós cremos a respeito de cada uma dessas coisas que serão pregadas, é o que vai ficar registrado na nossa confissão de fé. Então é muito importante que você esteja aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho, porque é um assunto muito vasto e a gente vai precisar talvez discorrer ele em outros momentos, em aulas, no creed, na teologia talvez, porque não dá para esgotar um assunto desse nível em um sermão aqui de aproximadamente 40 minutos. Eu sei que é um dia de semana, eu não quero que você vá, a não ser que o Espírito Santo faça alguma coisa diferente, mas eu pelo menos pretendo não ficar mais do que 40 minutos, então toda a atenção devida à palavra, por favor, para nós darmos o devido valor para ela. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim, na Nova Versão Transformadora: eu batizo com água aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais uma vez, eu batizo com água aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Palavras de João Batista, falando aqui acerca de Jesus, que vai se aproximar imediatamente depois, aqui na narrativa de Mateus. Quando ele se aproxima, no verso 14, João tenta até impedir Jesus de oferecer-lhe o batismo nas águas, uma vez que ele reconhece a superioridade de Cristo, a superioridade de Jesus quanto a quem ele é e quanto aquilo que ele traz, reconhecendo que o batismo de João, que é um batismo para arrependimento daqueles que se entendiam naquele momento convictos da mensagem da pregação, portanto se arrependiam dos seus pecados e iam para ser batizados por João. João disse: eu estou batizando vocês para o arrependimento, que é uma confissão de crença nessa mensagem. No entanto, alguém muito superior vem após mim, e o batismo que ele traz, portanto, um batismo muito superior, não é um batismo com água, agora é um batismo com fogo, ou como João define aqui, um batismo com o Espírito Santo, não apenas no Espírito Santo aqui, mas um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Logo depois Jesus vem e João diz: eu que preciso, olha só o verso 14 aqui, Mateus 13, verso 14. João, porém, tem de impedir Jesus, ok? O que João diz aqui? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. De qual batismo João está falando para Jesus aqui, irmãos? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção, João diz para Jesus: eu preciso do tipo de batismo que o Senhor vem para oferecer.
Não faz sentido nenhum, João diz, eu batizar você agora com água, o batismo do arrependimento, reconhecendo a santidade e a superioridade do Cristo, e diz, eu preciso do que você tem. O batismo de Jesus não era o batismo com água, que João se referia dizendo, Jesus, é o Senhor que precisa aqui me descer no Jordão. Não era sobre isso que João está falando. João está falando, como eu posso batizar você para arrependimento de pecados, quando você não tem pecado? E se eu estou esperando você se manifestar para receber o batismo que o Senhor traz, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Está claro aqui para vocês? Teologia muito simples, algo muito prático. Nós sabemos que a partir então desse momento que Jesus é batizado, e a gente vai ficar muito claro aqui no batismo de Jesus, que ele responde, é necessário que seja assim, porque devemos fazer tudo o que Deus requer. Jesus precisa se submeter por conta da sua natureza humana, na semelhança de pecado, ao batismo com água, porque é uma representação da justiça divina. É exatamente isso que ele diz, a gente precisa cumprir toda a justiça. Eu preciso, como ser humano 100%, passar pelas águas batismais, ainda que eu não peque, ainda que eu não vá pecar, ainda que eu não tenha do que se arrepender, porque Jesus estava agora então vivendo a vida humana, e a sua natureza humana precisava passar por isso, ainda que no sentido daquilo que Jesus está fazendo não é remissão de pecados dele, mas a representação da remissão dos nossos pecados. Amém, irmãos? Hoje o sermão é muito mais ensino do que qualquer outra coisa. Nós precisamos aprender nessa noite em nome de Jesus sobre isso. Então Jesus disse, é necessário que seja assim. Vamos fazer tudo que Deus requer, ou para que se cumpra toda a justiça de Deus. Depois do batismo de Jesus, ok? João concordou então em batizá-lo, entendeu? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e o Espírito Santo de Deus, ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Uma voz do céu disse, esse é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. O Espírito Santo então vem e desce sobre Jesus, e Jesus é o primeiro homem sobre o qual o Espírito Santo de Deus pousa e faz morada, e habita em Jesus após o batismo, recebendo agora a plenitude do Espírito Santo, porque até João, onde dura a lei e os profetas, os homens recebiam essa visitação do Espírito Santo, ou eram tomados pelo Espírito Santo por um tempo, ou isso acontecia numa determinada geografia, ou com um propósito. Homens como Moisés, que compartilhou, por exemplo, da unção que estava sobre ele, com as autoridades, Davi, Eliseu, os profetas. Então o Espírito tomava esses homens. Sansão, você vai ver toda na antiga aliança, que temporariamente, em pessoas específicas, por ocasiões ou motivos, propósitos muito específicos, o Espírito Santo passava um tempo, nós podemos dizer assim, ou se apoderava desses homens por um propósito. A partir de Jesus, agora na nova aliança, Jesus é empoderado, agora recebe o batismo do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo vem e toma Jesus completamente, e Jesus, depois desse episódio, é guiado pelo Espírito Santo. Você vai ver em Mateus. Em seguida, Jesus foi então agora conduzido pelo Espírito ao deserto, com um propósito muito clássico aqui, ser tentado pelo diabo. E a gente já falou muito sobre isso em outros momentos, mas eu só estou agora parametrizando aqui aquilo que nós acreditamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Bom, Jesus, ao levantar os apóstolos, os discípulos a quem ele chamou para caminhar com ele, ele faz uma promessa para esses discípulos, que eles então vão receber o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E nós vamos ver que Jesus ressurreto sopra o Espírito Santo sobre os 12, e eles recebem esse Espírito Santo como um selo da sua conversão. E depois então Jesus dá uma ordem. Eu preciso acelerar isso aqui, tá bom, irmãos? Eu vou deixar o esboço com vocês, as pílulas dessa pregação depois, todas elas lá na página da Igreja Burn. Você vai conseguir visitar o meu sermão, cada um dos textos, você vai conseguir rever essa mensagem, ouvir ela no Spotify. Mas eu preciso acelerar para a gente ir como isso acontece a partir dos discípulos, tá? E depois a gente vai colocar todos os textos, João 14, João 16, e você vai conseguir navegar por essa teologia. Mas para nós podermos avançar aqui, ele dá uma ordem para esses discípulos, que você pode pular lá para Marcos agora no capítulo 16, falando sobre aquilo que acontece a partir do momento que eles recebem o poder do Espírito Santo. Jesus diz assim para eles no verso 15: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso,
não lhes fará mal. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma profecia. Lá em Atos agora, capítulo 1. Vai guardando os textos, vai guardando a mensagem. Eu já volto para todas elas, para a gente conseguir acelerar, que eu vi que já são 9h05. Vamos ler aqui os primeiros versos de Atos. Aqui nós estamos vendo já os discípulos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para eles, se apresentou a eles, caminhou com eles, foi visto por muitos dos irmãos, por mais de 40 dias. Alguns dos irmãos que ainda estavam vivos, quando as epístolas, por exemplo, aos Coríntios ainda foram escritas, várias testemunhas oculares de Jesus, os próprios apóstolos. E agora Lucas está dizendo aqui, porque Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve Atos. Então o primeiro relato do autor de Atos é o Evangelho segundo Lucas. Lucas escreve aqui em Atos 1:1. Em meu primeiro livro, qual é o livro? Evangelho segundo Lucas. Relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar instruções, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ele comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, como eu lhes disse antes. Qual é essa promessa, irmão? Diga comigo: o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo foi prometido. Jesus disse para os apóstolos que o Espírito Santo viria sobre eles, que eles seriam cheios de poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Certa ocasião, vamos lá: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Homens que já haviam sido selados com o sopro do Espírito Santo, como nós lemos lá em João no capítulo 20. Jesus ressurreto já entrou na casa, soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam. E soprou sobre o Espírito Santo sobre os 12. E eles receberam o selo da sua conversão e da sua fé, a presença do Espírito Santo. Mas agora o mesmo Jesus continuou andando e comendo com eles e deu uma instrução: vocês foram selados com o Espírito Santo, mas agora vocês serão batizados no Espírito Santo. Vocês serão imergidos no Espírito Santo. E ele manda que eles aguardem em Jerusalém antes de começarem a se manifestar como igreja. Então a ordem de Jesus é muito clara: antes que vocês se manifestem como igreja e cumpram o propósito de vocês, vocês deverão aguardar até que o Espírito Santo venha e os batize. Ok? Estão guardando tudo, meus irmãos? Glórias. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. E depois Jesus então ascende aos céus. Então, mais uma vez, nós temos João Batista fazendo a primeira confirmação de que o batismo que Jesus ofereceria era um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Jesus recebe o Espírito Santo ao ser batizado e passa a ser agora, segundo os Escritos, alguém que está sendo conduzido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério público na terra. A partir daqui, Jesus, tentado, volta e começa a fazer muitos milagres, a chamar os seus discípulos, a formar a sua igreja, a cumprir o propósito, como ele mesmo lê no livro, no rolo do profeta Isaías ali: eu vim para pregar o evangelho aos pobres, para fazer tudo aquilo que está escrito em Isaías 59. E Jesus agora deixa uma mensagem muito clara para os seus discípulos. Ele diz: vocês agora terão poder para fazer aquilo que eu estabeleci quando eu os chamei para caminhar comigo, ou seja, para ser igreja, quando o poder do Espírito Santo descer sobre vocês, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, quando o tipo de batismo que eu ofereço, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, acontecer em vocês. Então aguardem do alto a promessa que eu fiz, que eu não vou deixar vocês sozinhos, que o Espírito Santo virá sobre vocês, que o Espírito Santo vai dar poder para vocês, e vocês serão minhas testemunhas, e vocês pregarão o evangelho no mundo todo, e vocês farão discípulos de todas as nações. E se alguém tentar colocar um veneno para vocês beber, vocês não vão morrer. Se por acaso vocês precisarem enfrentar demônios e hostes representadas aqui por serpentes, escorpiões,
nada lhes fará mal. Amém, irmãos? Se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha o tipo de poder que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo poder para batalha espiritual, para enfrentar demônios. Jesus está dizendo de poder para operação de milagres, de sinais, de prodígios. Jesus está falando de um tipo de poder que nos salva por dentro a ponto de qualquer coisa venenosa até não nos fazer mal. E nós temos N testemunhos aqui depois do que aconteceu com a igreja, desde os seus primeiros dias até os dias de hoje. Mas o símbolo dessa presença do Espírito Santo e do batismo com fogo é o que vai acontecer com a igreja agora no capítulo seguinte, que é Atos capítulo 2. Preste atenção então no que está acontecendo. Se você tem uma Bíblia como a minha que tem subtítulos, ela vai apresentar como a vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, Atos 2 verso 1, num só lugar, como nós estamos nessa noite aqui, em nome de Jesus, reunidos aguardando, viver sempre a promessa do Pai, amém? Eu gosto dessa expressão, Atos 2:2, começa muito bem. De repente veio do céu um som, como o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde todos estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo, todos. É alguns, irmãos? Alguém ficou de fora aqui nessa reunião? Foi selecionado? Esse sim, esse não? O que é todos no grego? Sabe o que significa todos no grego? Diga para o seu irmão do lado. Todos significa todos. Todos significa todos. Todos os que estavam no lugar. Todos os que estavam no lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi a evidência e o sinal desse enchimento do Espírito Santo? E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os habilitava. O selo da fé nesse momento aqui da igreja foi a evidência do batismo com o Espírito Santo e com o fogo, o falar em novas línguas. E a gente vai discutir um pouquinho isso aqui. Mas a primeira coisa que nós precisamos perceber na nossa teologia é que ela tem uma hermenêutica perfeita e completa. Você vê, antes de Jesus iniciar o ministério, João Batista, que é aquele que veio para preparar o caminho, que recebe a revelação de que ele é a voz daquele que clama o deserto para preparar o caminho para o rei, e faz essa preparação a partir do batismo com água, que é um batismo para arrependimento, um convencimento dessa mensagem. Mas esse batismo nas águas simboliza essa passagem de uma nova vida, que começa e é habilitada quando aquele que é superior se manifesta, batizando então os seus discípulos com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, após o seu batismo nas águas, recebe o Espírito Santo, dessa vez numa forma corpórea de pomba pousando sobre ele, e passa então a ser cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo para o seu ministério, para o seu propósito. O mesmo Jesus faz uma promessa para os seus discípulos, dizendo: eu tenho que ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Paracletos, o igual, o Consolador, e ele estará com vocês, e ele vai os habilitar para viver nessa vida. Ele vai ser aquele que vai conduzir vocês e fazê-los lembrar de toda a palavra. Ele vai encorajá-los, ele é um encorajador. Ele vai fazer vocês saberem, em outras palavras, a tradução de encorajamento, ele vai fazer vocês saberem quem vocês são, por conta daquilo que está escrito na palavra. E ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e depois diz: aguardem, porque do alto vem poder para vocês. E depois que vocês receberem esse poder, algumas coisas vão acontecer com vocês. Vocês primeiro terão o poder para pegar o evangelho, sendo minhas testemunhas. E a palavra testemunha aqui é mártir, é alguém que morre por uma causa, é alguém que está disposto a entregar a própria vida por amor ao evangelho. Amém? Quantos mártires, quantas testemunhas de Jesus nós temos aqui? Amém? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Com os 10 aqui que levantaram a mão, dá para fazer muita coisa. Os outros são também, mas tem gente que nunca levanta a mão. Eu compreendo vocês, está tudo bem. Outra coisa, poder para batalhas espirituais. Pisar em cobras e escorpiões, como Lucas também vai dizer lá em Lucas 10. Mais uma vez eu vi Satanás descendo como um raio aqui, e mais uma vez vai ser citado ali o poder do diabo simbolizado na antiga serpente, cobras e escorpiões. Um poder para lutas espirituais, um empoderamento para batalhas espirituais. Vem com o enchimento desse Espírito Santo, vem com o batismo do Espírito Santo. Outra coisa, a presença do Espírito Santo nos empodera e nos encoraja para conhecermos as Escrituras. Não é apenas o poder para sermos testemunhas, no sentido de que a gente vai ter a ousadia para ir pregar o Evangelho, mas o poder de compreender esse Evangelho que nós vamos anunciar. Então nós temos agora empoderamento evangelístico, mas o empoderamento de conhecimento dessa palavra, um empoderamento espiritual para batalhas, e até um poder sobrenatural para ciladas que o inimigo pode colocar, a ponto de Jesus dizer: se você beber alguma coisa mortífera,
Não é porque o camarada é maluco aqui, vai tomar veneno por própria conta. É caso alguém tentasse envenenar o cara. Ele disse: você vai tomar um veneno e não vai morrer, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Meu Deus, quem recebe isso em nome de Jesus? E agora esses homens estão reunidos, e assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus imediatamente após o batismo, com eles não aconteceu assim, porque Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo, e por isso, sendo o primeiro homem que recebe a plenitude desse Espírito Santo, que vem agora para habitar e ficar no homem, Jesus volta a fazer com os discípulos aquilo que ele fez no paraíso com Adão. Depois de ser alguém apenas feito na moldagem de Deus a partir do pó, numa semelhança divina, mas ainda numa estrutura carnal, Deus sopra sobre o homem e ele passa a ser uma alma vivente. Agora Jesus sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, e eles passam agora então a ter um espírito vivificado. O primeiro Adão era uma alma vivente, o último Adão agora é um espírito vivificante. Quando ele sopra agora a natureza dele, por conta da redenção e da justificação, e você tem aulas aqui para isso, o homem agora é aceito como a imagem do Filho de Deus, e redimido por aquilo que Jesus fez, ele está habilitado agora a ser soprado pelo Espírito Santo e ter dentro de si, não receber temporariamente dentro de si, mas ter sobre si a natureza divina. Ou seja, o homem agora está vivificado pelo sopro do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas essa é a primeira parte da nossa convicção de fé. Depois disso, Jesus ainda diz para esses homens que sopraram, que receberam o sopro do Espírito Santo: vocês receberão poder. Vocês terão agora o batismo do Espírito Santo com o poder do fogo. E tal como João Batista diz, a primeira evidência de empoderamento ou de batismo com o Espírito Santo que acontece em Atos 2 é simbolizado com línguas ou chamas de fogo. Línguas de fogo desceram sobre eles. Línguas de fogo, tal como a pomba em forma corpórea pousa sobre Jesus, agora línguas de fogo pousam sobre a igreja que estava reunida, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar novas línguas. Agora a gente tem uma questão aqui, porque nós vamos ter palavras do grego que definem o que são línguas conhecidas, e o que são os idiomas, os dialetos, e o que são línguas na definição até do que pode ser físico, a própria língua em si, ou aquilo que não é entendido. No caso aqui a gente chama de glossolalia. E Lucas, ao escrever, faz distinção entre as palavras. A gente pode crer de duas formas, ok, irmãos? Que de fato nesse momento os homens foram empoderados e começaram a falar línguas como as línguas conhecidas por aqueles homens na multidão. Mas eu vou gravar isso num estúdio e vou provar para vocês que seria impossível, ininteligível que alguém conseguisse entender 120 homens gritando em pelo menos 12 idiomas diferentes, e que pessoas dentro desse ambiente, não sei quantas pessoas tinham, ainda conseguissem entender de forma distinta o que cada um deles estava falando. Então, para mim aqui, segundo os textos e a distinção que Lucas faz, que vai começar a acontecer aqui a partir do verso 5, diz assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, deu mais ou menos 16 aqui dialetos. E todos nós, diga comigo mais uma vez, todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua, diga comigo, própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O uso distinto das palavras que Lucas faz sobre língua e dialeto deixa muito claro uma coisa, para mim principalmente, que o que aqueles homens estavam falando não eram os dialetos segundo aqueles que os homens que estavam presentes ouviam. Ou seja, eles não estavam falando, um saiu de repente batizado, se fosse os nossos dias, um falou inglês, um falou francês, um falou italiano, um falou japonês, um falou, sei lá, dialetos árabes e africanos e latinos. Não. Esses homens começaram a falar línguas espirituais, línguas desconhecidas segundo o empoderamento do Espírito Santo. E todas as pessoas que estavam no salão, no ambiente, cada um deles, independente daquilo que estava sendo falado, começaram a ouvir nas suas próprias línguas acerca da grandeza de Deus. As palavras utilizadas aqui, falar em novas línguas, tem a ver com essa glossolalia, com línguas.
Agora, as palavras que Paulo fala, que Lucas fala, sobre aqueles que estavam ouvindo, não é língua, é dialeto. Estão dizendo, esses homens estão falando em outras línguas, a palavra é língua. Quando eles falam como nós estamos ouvindo em nossa própria língua, não é língua, é dialeto. Então existe uma distinção muito clara daquilo que está sendo falado para aquilo que está sendo ouvido. Qual é o meu entendimento aqui? Nesse momento nós vimos a manifestação do batismo com o Espírito Santo e a variedade de línguas acontecendo como um sinal para os incrédulos. Ou seja, esses homens foram batizados com o Espírito Santo, a evidência foi o falar em novas línguas, e todos os que estavam no salão receberam um sinal profético, porque o Espírito Santo traduziu para esses homens o que eles estavam falando em línguas desconhecidas, e eles ouviam falar no seu próprio idioma, segundo as grandezas de Deus. Consegue entender isso? Então a evidência aqui, nesse momento, e se fossem, tá, irmãos, e tem gente que acredita isso sem problema nenhum, se fossem 120 homens falando pelo menos 16 línguas diferentes, ainda que talvez isso possa ser possível, tudo bem, porque existem batismos com o Espírito Santo em línguas em que os homens não falam línguas espirituais ou línguas sobrenaturais. Realmente existe gente até hoje que inclusive é batizada, e tem vários testemunhos de pessoas que não sabiam falar uma outra língua de um outro país, de uma outra nação, e o Espírito Santo as batizou e as capacitou para aprender um novo idioma, sem que elas nunca tivessem estudado. E pasme, isso acontece muito, principalmente no campo missionário. Então a pessoa vai para a China, não sabe falar chinês, chega lá, Deus batiza essa pessoa com uma nova língua, e ela é capacitada para poder falar do evangelho em chinês. Quem crê nisso? Mas nesse momento, o que acontece para mim é que essas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e começam a 120 negros gritando. E daqui a pouco todo mundo que está no salão começa a ouvir. O cara está orando assim e o cara está entendendo lá: eu sou o Senhor que te salvei, que te redimi. Eu que trouxe você aqui nessa noite. Sou eu quem te coloquei nesse lugar, porque eu quero transformar a sua vida. Eu sou o Deus poderoso. E cada um ouvia aquilo que Deus estava falando. Isso é um sinal para os incrédulos, e é uma manifestação da variedade de línguas, quando ela é utilizada agora para trazer um sinal para os incrédulos. Nós vamos agora analisar Paulo doutrinando a igreja acerca disso, ok? Paulo está dizendo aqui, verso 3: então que batismo vocês receberam? A indignação de Paulo. Falou, peraí, vocês creram na mensagem de salvação e não receberam o Espírito Santo? Paulo está dizendo assim, peraí, isso aí não faz sentido, porque alguém que crê, recebe o Espírito Santo. Paulo fala, que batismo que vocês receberam então, se vocês não foram batizados com o Espírito Santo? O que eles dizem aqui? O batismo de João, responderam ao final do verso 3. Então 4 aqui que Paulo disse, João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então, mais uma vez, irmãos, a igreja apostólica, os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, só acreditavam numa mensagem do evangelho que passasse por algo muito superior, que o próprio João disse: batismo nas águas é o primeiro passo, é a simbologia da nossa fé, a passagem pelo Jordão, a passagem pelo Mar Vermelho, é aquilo que nós experimentamos na transição da nossa peregrinação para uma nova vida. Mas o que sela a nossa convicção de fé é a presença do Espírito Santo sobre nós. Não existe a possibilidade de sermos convertidos a Deus e não recebermos esse Espírito Santo. É o que os discípulos criam, é o que eles aprenderam com Jesus, o próprio Pedro que andou com ele, o próprio Paulo que esteve com Jesus, em êxtase. Eles estão dizendo exatamente assim: como que vocês são crente e não receberam o batismo do fogo? Nesse momento Paulo então bota a mão na cabeça deles e diz: receba o Espírito Santo. O que esses homens começam a fazer? Começam a orar em línguas, e agora um segundo dom é manifesto. Eles começam também a profetizar. Pastor, o batismo com o Espírito Santo tem como único selo, como a evidência, o falar em outras línguas? Não necessariamente. Mas o que acontece nesse primeiro momento da igreja é que em todos os casos nos quais os discípulos são confrontados com novos irmãos, com novas experiências, com novos empoderamentos, o sinal que Deus dá em todos esses momentos é a evidência do falar em línguas. Nós temos ali no começo da igreja também, em Atos 4, logo depois do primeiro batismo, os discípulos também estão reunidos, e Pedro e João vão parar ali na prisão, vão ser apresentados ao Sinédrio, e eles começam a orar, e o Espírito Santo também toma lugar.
o lugar começa a tremer, a casa fica cheia da glória de Deus. Mas nesse momento eles não começam a falar em novas línguas. Nesse momento eles se sentem encorajados para pregar o evangelho, como uma evidência de um novo batismo do Espírito Santo, que deixa muito claro, porque eram os mesmos homens que estavam em Atos 2, que não existe um único batismo no Espírito Santo. Você pode nessa noite ser batizado com o poder do Espírito Santo e manifestar essa evidência falando em novas línguas. Você pode já falar em novas línguas e nessa noite ser novamente batizado com o Espírito Santo e sair daqui encorajado para ser uma testemunha, para morrer por amor ao evangelho, para pregar o evangelho ousadamente. Você pode receber um batismo no Espírito Santo e manifestar dons, e Deus começar a te dar visões, revelação daquilo que está acontecendo, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, ou seja, ter a ciência de fatos do presente para trás, ou de coisas que ainda vão acontecer. Deus pode revelar sonhos para você, dar palavras específicas a respeito de alguma pessoa, discernimento de espírito, que acontece com discernir atmosferas, ambientes. A gente vai ensinar um pouco mais sobre os outros dons, mas o fato é que nos primeiros dias da igreja, a primeira coisa que Jesus faz e os discípulos fazem é: vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo, vocês precisam receber o poder do Espírito Santo, porque isso literalmente vai empoderar vocês no cumprimento de uma promessa. Quem está me entendendo? Para encerrarmos, abre comigo lá em 1 Coríntios. Difícil pregar isso num culto só. Que eu queria na verdade perguntar: alguém tem uma dúvida? E aí você me perguntar, eu te responder, sabe? É difícil pregar isso no sermão. Acho que por isso que eu não quero pregando no sermão. Mas amém. O Senhor sabe todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Você fala: não, pastor, aquilo ali aconteceu nos primeiros dias. A igreja precisava daquilo naquele momento, porque eles iam pregar os evangelhos em outras nações. Então eu creio que são línguas humanas, são línguas que têm uma interpretação, são línguas conhecidas, não são línguas espirituais. E aí vem o próprio apóstolo Paulo agora nos ensinar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ele se dedica a escrever um capítulo inteiro só sobre esse dom e sobre o dom de profecia. E ele diz assim: que o amor seja seu maior objetivo. Já começa matando aqui, porque ele vem de 1 Coríntios capítulo 13. Aliás, ele diz no começo de 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Eu seria como um símbolo que retine, como um metal que ressoa. Não adianta. Quaisquer dons só farão sentido se o amor, que é o maior de todos os dons, e a presença do Senhor em nós estiver aqui nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso, né? Olha o que ele diz: contudo, ei, presta atenção, que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, porém, todavia, entretanto, professor Girafales lá, desejem também os dons espirituais. Desejem, queiram, porque isso é uma provocação de Jesus para nós. O amor é o objetivo de tudo, mas por ser um amor o objetivo de tudo, desejem o que Deus tem para você. Deseje o poder que Deus quer manifestar através de você. Deseje aquilo que Deus disse que te deu, que está disponível. Desejem os dons, especialmente a capacidade de profetizar. Presta atenção nisso. Pois quem fala em línguas, preste atenção agora, porque agora Paulo vai falar sobre a segunda manifestação. A primeira manifestação do dom de línguas, ele vai explicar aqui, eu vou falar sobre isso, é com a capacidade de interpretação. Quando alguém ora numa nova língua e alguém tem a capacidade de interpretar, ou seja, a hermenêutica aqui, que vem inclusive da mitologia grega, Hermes, o deus que interpretava os deuses e falava com os homens. A hermenêutica é a interpretação do divino aos homens. Então, quando as pessoas estão orando em línguas e vem uma interpretação daquilo que está sendo orado, ela se torna um dom de profecia, porque ela edifica a igreja. E Paulo vai explicar isso. Mas agora no verso 2 ele está falando de uma manifestação que é aquela que está disponível para todos. Diga comigo mais uma vez: todos. Preste atenção: pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, em espírito fala verdades ocultas. Aí, pera, deixa esse texto aqui, coloca esse texto para mim na NVI, por favor. Ninguém entende, em espírito fala verdades ocultas. Não fala consigo mesmo, fala com Deus. Me diga pelo amor de Jesus Cristo que isso aqui é um idioma conhecido. Se ele está dizendo que ninguém entende quando ele fala em línguas, que ele não fala coisas interpretadas pelos homens, que ele não fala com os homens, ele fala a Deus, mistérios. Olha lá, de fato ninguém entende, porque pelo Espírito, ou seja, não é pela mente, não é pela intelectualidade, não é porque ele aprendeu um novo idioma ou recebeu um empoderamento de algo que alguém possa entender, mas entre ele e Deus existe uma comunicação misteriosa, que o próprio Espírito orando nele se comunica a Deus. Consegue entender isso? Quem fala em línguas fala apenas com Deus. Ninguém entende. É uma linguagem de oração espiritual por meio do Espírito Santo. E ele diz exatamente assim: aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas, presta atenção no verso 4: quem fala em línguas
fortalece-se ou edifica-se a si mesmo. A palavra aqui é edificação pessoal. A variedade de línguas, e a gente vai explicar isso em outro momento, irmãos, ela vai ter o poder de profecia, porque ela vem com a interpretação. Então a pessoa falando em línguas com alguém interpretando, alguém entende, a igreja entende. Então profetiza para essas pessoas e edifica os outros. Mas o único dom, a única ferramenta que tem o fundamento de edificação pessoal é a oração em outras línguas. E Paulo está dizendo que você tem a capacidade de ser edificado por essa ferramenta. Presta atenção, verso 5: gostaria que todos vocês falassem em línguas. Muitos usam isso aqui para dizer que línguas é menor do que profecias. E pensando no sentido de uso, a variedade de línguas, se for apenas uma ferramenta de oração, por que ela é menor? Porque ela serve só para o indivíduo. Quando a variedade de línguas é interpretada, ou quando a profecia acontece na nossa língua mãe aqui, a igreja é edificada. Então Paulo está dizendo, eu gostaria que todos falassem em língua, mas gostaria mais que vocês profetizassem também. Porque quando você fala em língua, você está se edificando, você está se comunicando com Deus. Mas quando você está profetizando, você está edificando os outros. Mas espera aí, Paulo vai continuar dizendo algumas coisas aqui. Vamos lá. Oh Deus, obrigado por isso, em nome de Jesus. Tanto que ele diz aqui, ó, a profecia é superior ao falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Ou seja, quando tem interpretação, línguas e profecia têm o mesmo valor. Mas olha só, pula lá para o verso 13, 14. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo que a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, é minha mente que ora. O que Paulo está dizendo ali? Quando eu oro em línguas, é minha capacidade intelectual, é algo que eu conheço. O que ele está dizendo? Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Mas, coloca a próxima parte, a minha mente fica infrutífera. Eu não entendo o que eu estou dizendo. Então Paulo não está falando efetivamente de uma oração em línguas conhecidas. Paulo sendo um poliglota, Paulo sendo um cara formado, ele está dizendo, quando eu oro em línguas, minha mente está infrutífera. Eu não sei o que está acontecendo. É uma comunicação espiritual. É o Espírito Santo de Deus orando dentro de mim. É uma comunicação entre mim e o Pai. Ninguém está entendendo, mas eu sei que o Espírito dentro de mim agora está me conectando com o Pai. E qual é o fundamento dessa ferramenta? Diga, edificação pessoal. Diga, fortalecimento da fé. Eu não tenho muito tempo, pula lá para Judas, no verso 3. Eu vou precisar continuar essa mensagem depois no offline, no Instagram, no YouTube. Olha só o que Judas diz. Judas só tem um capítulo, então a gente fala Judas 3 é o verso. Amados, embora planejasse escrever-vos com todo o empenho sobre salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de um outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por toda foi confiada ao santo povo. Pula para o verso 19, que não dá tempo. Judas está dizendo assim, eu podia falar de muita coisa, eu tenho muito assunto para escrever. Vou dar aula no Creed amanhã sobre a carta de Judas provavelmente, mas como eu tenho pouco tempo, eu preciso escrever sobre a coisa mais importante nesse pouco tempo que eu tenho. Eu preciso explicar para vocês como vocês podem defender a fé, como vocês podem construir essa fé, como vocês podem edificar essa fé, como vocês podem construir algo em torno dessa fé. Verso 19 vai dizer assim, olha só, Judas 19 diz assim: existem aqueles que provocam divisões entre vocês, porque seguem os seus instintos naturais, porque neles não há o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo. Sabe o que é interessante aqui? As palavras que Paulo usa lá em 1 Coríntios 14, quando ele fala que aquele que ora no Espírito edifica-se a si mesmo. A palavra que Judas está dizendo agora, edifiquem a sua fé, construam a sua fé, baseado na oração no poder do Espírito Santo, que não é uma oração idiomática, é a mesma palavra que Jesus vai usar em Mateus 7, quando ele diz que o homem prudente é semelhante àquele homem que edificou a sua casa na rocha. É aquele camarada que cavou fundo, foi além do raso, construir estruturas fundamentadas na palavra de Deus. Então esse homem agora tem uma estrutura que as tempestades vêm, a casa dele não cai. Sabe o que Judas está ensinando? Você quer edificar a sua fé? Você quer ter poder para entender a palavra de Deus? Você quer alguém que é uma fortaleza para quando as tempestades vierem você não derrubar? Começa então a orar no Espírito Santo. Começa então durante o dia a orar no Espírito Santo.
Começa fazendo todas as coisas da sua vida, acordando de manhã, dormir à noite, ouvindo uma mensagem nessa no culto, dirigindo, fazendo uma faxina na sua casa, atendendo um cliente ali enquanto você está digitando um e-mail. Orem o tempo todo no Espírito Santo. É o que Paulo vai dizer na armadura de Deus. Ele diz lá no final do texto em Efésios, no capítulo 6, ele diz: orem o tempo todo no Espírito Santo. Aos Tessalonicenses, Paulo fala: orai sem cessar. Todas essas instruções de oração não são orações idiomáticas, mas orar no poder do Espírito Santo. Você não consegue orar em português o dia inteiro, mas você pode o tempo todo. Está aqui, ó. Eu toda hora andando com a boca mexendo na igreja, irmão, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ali, Você nunca me viu orando em línguas no microfone? Alguém já me viu orando em línguas no microfone aqui? Dando rajada de línguas? Porque quando nós estamos reunidos, se houver uma manifestação do dom de línguas, não é a oração para edificação pessoal, é a variedade de línguas que deve ter interpretação ou se manifestar como sinal para os incrédulos. A Tayane não está aqui hoje, mas um dia eu estava pregando, ano passado. A Tayane se levantou na primeira cadeira. A Tayane não vem de igreja pentecostal. A Tayane é uma moça que deve ter morrido. Ela ficou morrendo de vergonha. A Luana está ali operando ali. Ela veio me procurar depois. Ela levantou na cadeira, onde esse irmão está aqui, com esse relógio bonito, alinhado. Ela levantou e pá, soltou aqui. E foi um negócio doido aqui. E eu, rapaz, eu não consigo mais pregar. Na hora o Espírito Santo me pausou. Eu não entendo, irmãos. Eu já parei gente que levantou e começou a orar em línguas na igreja, lá no outro prédio. A Dani estava lá e lembra, deve ter alguns irmãos que estavam lá. Eu entendi que não era algo espiritual, eu entendi que era algo da mente, da emoção. Porque o Espírito Santo não nos foi dado como um êxtase para fazer essas coisas. A linguagem de oração do Espírito não é uma linguagem de êxtase, é uma linguagem que está dentro de você. No dia que você creu na mensagem e foi salvo, essa linguagem foi destravada dentro de você. Não é a linguagem que você aprende, é uma linguagem que está dentro de você e você não vai aprender nunca. É o Espírito Santo que está dentro de você que ora. Todos aqui que foram batizados com o Espírito Santo receberam a capacidade de falar novas línguas, porque Jesus disse: vocês falarão novas línguas. Amém, irmãos? Paulo disse: que batismo vocês receberam? Não, então peraí, então você precisa do Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, sua fé não vai ser edificada. Você vai ficar lendo a palavra e não vai entender. Deus está se comunicando com você no Espírito, mas você não tem linguagem. Vocês precisam edificar a sua fé, vocês precisam orar no Espírito Santo. Mas aquele dia a Taine começou a orar, irmãos, e eu parei na hora, porque o Espírito estava orando ali. Eu não posso falar enquanto o Espírito está falando. E acho que a igreja inteira, quem estava aqui naquele culto? Quem estava aqui naquele culto? Tá vendo? Vocês são crentes, estava até naquele culto. Quem estava aqui naquele culto, irmãos? Mais gente estava, eu sei que estava. E ela começou, irmãos, era um domingo aquilo? Era um domingo, né, Will? E rapaz, eu fiquei naquilo, eu falei: Deus, e agora? O que eu faço? E eu falei: Deus, se é algo do Senhor, e se existe uma palavra profética aqui, eu quero saber o que ela está orando. Deus na hora falou para mim. E eu falei. Aí ficou mais difícil ainda. E foi muito específico, eu lembro. Tinha algum homem que estava sentado ali pela 10ª fileira. E eu falei: você é um cara que está fazendo perto dos seus 40 anos agora. E você chegou aqui e você está reclamando da sua condição de vida. Por isso. Eu queria que você saísse e viesse aqui na frente agora. Porque Deus está mudando essa situação. Eu mal terminei de falar, o irmão vem aqui. E eu percebi, eu abracei ele, eu senti o poder do Espírito Santo agora, transferindo uma unção sobre ele, curando o coração daquele homem. Eu não sei nem se ele está aqui, eu não lembro quem era. Você está naquele momento, você não sabe o que aconteceu. Mas tinha alguém aqui e está gravado esse culto. E aí depois o Espírito Santo começou a se manifestar, eu nem terminei de pregar. E pasme, naquele dia eu estava pregando bibliologia, defendendo. Eu estava parecendo um presbiteriano pregando naquele dia. Eu estava defendendo a inerrância das Escrituras. Então o Espírito Santo me jogou no chão aqui. O que foi aquilo? Sinal para os incrédulos no primeiro momento. Eu falei: Deus está falando com alguém, mas por conta da igreja, uma igreja de crédulos aqui, uma igreja de crentes, eu falei: Deus, eu quero que isso se torne uma profecia. E orei, porque ele disse: o amor seja a motivação de tudo. Eu falei: eu estou edificando a igreja com a pregação. Se é o Senhor que está falando, eu preciso da variedade. Agora venha com interpretação, porque eu preciso profetizar. E Deus deu a graça na hora, irmãos. E a interpretação das línguas veio, e alguém foi edificado, e a igreja foi edificada, porque não foi apenas uma manifestação. Porque se você está orando em línguas no culto, e você está edificando a sua fé, ora quietinho aí enquanto eu estou pregando. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, pode ter certeza que como igreja nós vamos entender. Pode ser que tenha 1, 2 ou 3, e sucessivamente, porque Paulo organiza depois o negócio, e vai haver interpretação para que a igreja seja edificada. Amém, irmãos? Agora não tem por que você não orar em línguas na sua casa, no seu carro, na sua escola, a ponto de você entender que todo o poder que você precisa para crescer na sua fé está numa ferramenta que Deus deu. Por isso que Paulo vai dizer: queria que todos falassem línguas. Paulo vai dizer depois, eu não vou conseguir ler todos os textos. Paulo vai dizer: eu oro mais em línguas do que todos vocês. Paulo defende o tempo todo isso, e em algum momento eu termino. Mas irmãos, não tem a ver com gritar, com cair, com sentir. Quem criou isso foi os movimentos como Azusa depois, que achava que era um êxtase, que o cara precisava sentir, rodar, e tem nada a ver com o que está escrito aqui. A oração em línguas não é um êxtase. O êxtase pode acontecer, e muitas vezes acontece,
quando os dons são manifestos na igreja para edificação, o Espírito Santo vem e toma. O cara que interpreta sonhos, ele não fica interpretando todo o sonho que vem na cabeça dele, sabe o sonho de todo mundo. Mas quando é para interpretações, assim como José, ele diz, Deus cabe o dom de interpretações. Daniel diz, a Deus cabe a revelação dos sonhos. Mas esses homens interpretam sonhos. Um profeta não sai profetizando o tempo todo, mas quando Deus dá uma palavra para ele, ele profetiza. E ele não tem controle sobre isso. Deus derrama e dá. O cara que ora em línguas na variedade para poder, ou para ser um sinal para os incrédulos, ou para edificar o povo com a interpretação, ele não tem controle sobre isso. Agora existe um único dom que você tem controle, uma linguagem de oração que o Espírito Santo destravou dentro de você, que é só você abrir a boca e começar a orar. Não tem que ninguém precise impor a mão, você não precisa estar num culto de batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Sabe o que você precisa fazer nessa noite ainda, se você crê? Abrir a sua boca e começar a orar. É o Espírito Santo dentro de você que comunica ao seu espírito que você é um filho de Deus, que te conduz como o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, que conduz você como ele conduziu a igreja apostólica em Atos, para tomarem decisões, para levantar os homens, para fazerem os concílios, para irem para cidades e nações. É o poder do Espírito Santo que está sobre nós, e nessa noite nós podemos todos manifestar o batismo do Espírito Santo naquilo que Jesus já nos confiou. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se nós temos Cristo, nós temos o Espírito. Se nós temos o Espírito, como 1 Coríntios 12, 13 diz, nós fomos batizados nesse Espírito. Nós fomos capacitados por esse sopro de Deus e por esse empoderamento do Espírito, para falarmos novas línguas, para sermos testemunhas, para manifestarmos dons, para praticarmos obras de justiça. Como eu teria muitas outras coisas para falar com vocês, mas exaustivamente eu sei que o Espírito Santo já nos ensinou a muitos aqui e deixou claro aquilo que nós cremos. E eu oro ao Espírito Santo agora, se você ora em outras línguas, aliás, por favor, abra sua boca agora, e no seu lugar comece a orar em outras línguas. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Você pode agora, como diz Efésios, começar a cantar cânticos espirituais. Você pode fluir uma nova melodia aí no seu lugar. Eu prometo que eu vou continuar isso no outro momento, explicar tudo aquilo que acontece a partir da oração em outras línguas. O perfeito louvor brotando de você, os gemidos intercessórios, essa linguagem perfeita de oração que edifica a sua fé, que te conecta. Não tenho vergonha, sei lá, de abrir minha boca. Parece que eu vou inventar alguma coisa. Se eu tentar fazer isso, parece que não é de Deus, parece que é da minha mente. Irmãos, tem um ser só que tem interesse que você não ore em línguas, é o seu inimigo. Pensa, se Deus tem um único dom que serve para edificação pessoal, que serve para fortalecer o seu filho, para te corroborar na sua fé, para acrescentar a sua fé virtude, conhecimento. Meu amigo, você pode ler a palavra com a sua intelectualidade, por mais sábio que você seja, você vai parar num teto em algum momento. Mas pelo Espírito Santo você pode prescrutar profundezas. Você pode entender os mistérios ocultos, os segredos não revelados, que Deus revela ao seu Espírito àqueles que se comunicam com Ele por meio dessa linguagem. Então o único que tem interesse que você não tenha a manifestação disso é o seu inimigo. Por que Deus ia dar para um filho uma ferramenta para crescer na fé e deixar o outro sozinho se lascando? Por que Deus vai falar, não, Marcão aqui eu vou batizar com o Espírito Santo, ele vai orar em línguas, ele vai ler as escrituras e entender, ele vai ter clareza do poder que tem, mas a Dani não vai orar em línguas não. A Dani vai sofrer e vai se virar sozinha para poder crescer na fé. Jamais. Que pai é esse? Então todos aqui que receberam o Espírito Santo têm a capacidade dessa linguagem de oração, que não é sua mente, não é sua boca, é o Espírito orando através de você. E se você tem uma trava, se você percebe nesse momento aqui algum bloqueio para isso ainda, eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar com você. Se não é o seu caso, não, pastor, eu não tenho trava, eu só não corei, entendi, hoje vou abrir minha boca e orar. Pode abrir a sua boca aí, no seu lugar, começa a orar. E aqueles que se sentem impedidos, provocados e talvez amedrontados com isso, o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder, de ousadia, é um Espírito de equilíbrio, de moderação, mas é um Espírito de poder, é um Espírito que tira o medo. E nós vamos orar em outras línguas nessa noite, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo nos concede isso. A minha Bíblia está escrito que todos ficaram cheios. A minha Bíblia está dizendo que todos oraram. A minha Bíblia está dizendo que todos quantos crerem verão o poder de Deus se manifestar. Então eu quero orar por vocês agora. Você que ora em outras línguas, pode encher esse lugar agora. Pode encher esse lugar da presença de Deus orando, cantando em mistérios. Na Paula está liberada, canta em mistérios, ora aí em outras línguas. Vamos lá. Abre a sua boca, Joe, começa a orar.